Olá! Bem-vindos à nossa análise de hoje. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai desvendar aquelas forças invisíveis que decidem na prática se uma escola vai dar certo ou se vai fracassar. A gente costuma olhar para uma escola e ver só a fachada, né? O prédio, os professores, os alunos, as notas. Mas olha só, existe uma dimensão oculta aí. É tipo uma engrenagem silenciosa rodando nos bastidores e é ela que dita como as coisas realmente funcionam no dia a dia. E é exatamente essa dimensão invisível que a gente vai trazer para a luz agora, mapeando cada detalhe dessa engrenagem. Sabe aquela frustração gigantesca na educação? Pois é, os governos injetam rios de dinheiro, desenham currículos perfeitos no papel, mas aí quando isso chega no chão da escola, simplesmente afunda. E por que será que isso acontece? A resposta, incrivelmente, não está na falta de planejamento, mas sim em ignorar essa dimensão oculta que a gente acabou de comentar, a cultura organizacional. Pensa bem, se a gente não entende a cultura que já está viva lá dentro, qualquer mudança enfiada goela abaixo vai ser rejeitada na hora pelo sistema. É batata. Então, a gente tem aqui um contraste brutal. De um lado, a visão burocrática clássica, sabe, aquela coisa super racional, de cima para baixo, que trata a escola quase como uma máquina feita para aplicar regras iguais para todo mundo. Mas do outro lado da moeda, a gente tem a visão cultural. E aqui o jogo muda de figura. Essa perspectiva entende a escola como um organismo vivo, pulsante, cheio de símbolos e uma pluralidade incrível de valores humanos. A escola, no fim das contas, não é só um amontoado de tijolos, é uma rede super complexa de significados que todo mundo ali compartilha. E isso nos leva a uma mudança de paradigma enorme que rolou lá nos anos 80. Com as taxas de evasão e repetência lá nas alturas, todo mundo virou o holofote para a unidade escolar em si. A ideia era que a solução mágica estaria na gestão direta da própria escola. Mas adivinha o grande problema? Ninguém, absolutamente ninguém, conhecia direito a organização interna e a história dessa instituição. A escola foi parar no centro do palco das políticas públicas, mas o jeito que ela funcionava na vida real continuava sendo um mistério gigante. Para a gente entender essa dinâmica de verdade, tem um autor, o Edgar Schein, que traz uma definição essencial. Ele diz o seguinte: cultura não é só aquilo que a gente faz no piloto automático todo dia. É um padrão profundo de premissas básicas. São coisas que um grupo inventa ou descobre enquanto está ali ralando para aprender a sobreviver e a se integrar. É como se fossem soluções que deram tão certo no passado que começam a ser ensinadas para quem está chegando agora, tipo, é assim que a gente pensa e sente por aqui. É um verdadeiro mecanismo de sobrevivência que gruda na rotina. Imagina isso tudo como um iceberg gigantesco. A gente tem 3 camadas aí. Lá no topo, na pontinha que fica fora da água, estão os artefatos. É o que é visível: a arquitetura, o uniforme da galera, a linguagem, os murais. Descendo um pouquinho, a gente esbarra nos valores e nas crenças. É o que as pessoas dizem que valorizam, aquelas regras claras que guiam o que todo mundo faz. Mas lá no fundo do oceano, na base invisível, aí estão os pressupostos básicos. São aquelas verdades tão inquestionáveis e inconscientes que comandam o comportamento de todo mundo sem que ninguém nem se dê conta. É surreal. Trazendo isso para o dia a dia da escola, fica muito claro que a gente navega entre zonas de visibilidade e de invisibilidade. Um logotipo bacana, o hino da escola, um slogan na parede. Isso é super fácil de notar, né? Tá ali na cara de todo mundo. Só que a verdadeira base conceitual, a ideologia que dita se aquela escola vai abraçar o aluno ou se vai ser punitiva, se vai inovar ou travar no tempo, isso tudo mora na zona invisível. E são exatamente essas raízes escondidas que vão decidir se uma reforma educacional vai vingar ou se vai ser engavetada. Mas ó, pra gente não ficar só filosofando na teoria, o nosso material traz dados empíricos incríveis de 3 escolas estaduais lá de Minas Gerais pesquisadas na década de 90. O mais louco é que essas 3 escolas estavam debaixo do mesmíssimo sistema burocrático do Estado. Mesmas leis, mesmas propostas de inovação política da época, tudo igual. Mas o que apareceu quando foram investigar a dimensão oculta de cada uma, bom, foi revelador. Mostra perfeitamente o poder prático absoluto disso tudo que a gente está conversando aqui. A pesquisa achou uns traços em comum bem complicados nas 3 escolas. O primeiro deles é o famoso culto à nota. Sabe o que é isso? A avaliação parou de ser um jeito de medir o aprendizado e virou quase uma arma, um instrumento de poder para intimidar o aluno e manter a submissão. E o segundo traço é de cair o queixo, um verdadeiro tabu pedagógico. É tipo um pacto de silêncio invisível. Os professores fazem 1000 reuniões, mas evitam a qualquer custo falar sobre como eles realmente dão aula. É um acordo silencioso e fortíssimo para ninguém se meter na didática do outro. Loucura, não é? Só que, mesmo com essa base em comum, cada escola construiu um mundo totalmente seu. A escola Alfa, por exemplo, mergulhou de cabeça numa cultura de motivação política.
Pensa numa militância forte, um discurso de contestação o tempo todo. Já a escola beta, que era menor e ficava numa área mais vulnerável, focou no que eles chamaram de familismo. Lá, tudo era sobre o bem-estar da galera, festinhas e uma solidariedade gigante de família mesmo. E a escola delta? Essa nasceu da luta dos moradores e criou uma coesão fortíssima baseada na memória e nas lutas do passado. O mesmo governo gerou 3 culturas completamente diferentes. Mas calma lá, a gente precisa ter bastante cuidado aqui. O estudo acende um alerta vermelho dizendo que a cultura não pode ser romantizada. Ela não deve ser usada como uma ferramenta de empresa para criar um falso controle ideológico. Quando a gente foca só em forçar uma cultura de harmonia, a gente corre o risco de mascarar conflitos de classe e relações de poder que existem de verdade lá dentro. Tentar empurrar um consenso a todo custo acaba apagando antagonismos que são supernaturais e, para falar a verdade, até necessários na nossa sociedade capitalista. É por isso que a visão sociocrítica bate muito na tecla. A gente não pode usar a cultura só para fazer a equipe trabalhar mais sem reclamar. Entender a escola significa aceitar que os conflitos são parte normal e legítima de qualquer grupo de seres humanos. Lidar com diversidade cultural é também lidar com o antagonismo. Se a gente for fazer uma análise profunda da cultura escolar, a gente nunca, de jeito nenhum, pode esquecer a realidade social de fora, as pressões econômicas e todas aquelas contradições políticas mais amplas que atravessam os muros da instituição todo santo dia. E olha, para amarrar os pontos principais e cumprir com o nosso objetivo aqui hoje, é fundamental dar o crédito a quem merece. Todos esses dados empíricos, essa ideia provocativa do culto à nota, o tal do tabu pedagógico e toda essa bagagem sociocrítica vieram do artigo formidável chamado Cultura Organizacional da Escola, uma perspectiva de análise e conhecimento da unidade escolar. A autora é a Lucia Helena G. Teixeira. É sem dúvida uma leitura obrigatória e um marco genuíno para quem quer entender como o ensino funciona na trincheira do cotidiano. E falando em referências, essa base bibliográfica que sustenta tudo isso é genial porque cruza ideias da antropologia, da administração e da educação. Essa mistura multidisciplinar toda foi o que permitiu criar essa lente de análise tão vital para as escolas. Descobrir por que a escola age como age não precisa ser um mistério insolúvel. E essas referências apresentadas aqui no finalzinho da nossa análise são a chave mestra para qualquer educador ou pesquisador que queira cavar mais fundo nas raízes dessa teoria estruturante. Então, para a gente fechar nossa conversa com chave de ouro, eu deixo uma provocação final para você pensar. A gente viu que a escola tem uma vida própria e espontânea, uma força invisível gigante que engole qualquer regra autoritária. Se as mudanças só colam de verdade quando a galera lá dentro percebe a necessidade interna e troca crenças antigas por novas, como é que o reconhecimento absoluto dessa cultura oculta pode mudar, de uma vez por todas, o jeito que a gente planeja a educação do futuro? Fica claro que a transformação real não nasce na caneta de uma lei governamental, mas sim nas crenças e nos rituais de cada dia na sala dos professores. E por hoje é só, pessoal. Continuem sempre questionando o que parece invisível. Até a próxima!